Pronto, iniciei aqui. Beleza, tá todo mundo assistindo na minha tela, show de bola. Pessoal, boa noite mais uma vez. Obrigado aí por vocês estarem assistindo essa terceira aula que nós estamos passando aqui dentro da Beauties on Fire School, que foi uma iniciativa que nós criamos com o intuito justamente de educar todos os usuários que querem se inserir cada vez mais dentro do ecossistema Web3. Lembrando que todas essas aulas não têm nenhum cunho financeiro, nós não cobramos nada por isso. Pelo contrário, é justamente uma iniciativa nossa aqui da Beauties on Fire para poder realmente educar vocês de uma forma onde vocês consigam aprender e aplicar isso no seu dia a dia, porque a gente sabe que o mercado oferece muitas oportunidades, mas em toda oportunidade mora sempre o perigo. E para vocês se blindarem deles, vocês precisam aprender como ele funciona de maneira geral, até para vocês explorarem de maneira mais assertiva as oportunidades que eles oferecem para vocês. E agora nós vamos para a nossa terceira aula falando sobre conceito básico de Web3, tá? E com isso, nós vamos pular nosso infográfico e eu vou trazer para vocês aqui um breve resumo do que é a definição da Web3 ou Web 3.0 que muitos falam hoje em dia. Né? A Web3, pessoal, ela representa justamente a nova evolução da internet. Não sei quais são a idade de vocês aqui, tá? Que estão nos acompanhando aqui dentro do canal, mas eu vim, por exemplo, da Web 2.0, né, que foi a internet justamente que já tinha as redes sociais, já tinha a parte cabeada. Eu cheguei a pegar um pouco da Web 1.0, que foi ali a parte de internet de escada, a parte onde para fazer envio de documento misericórdia era uma luta, e justamente é isso aí, ó, desde a internet de escada. Então eu cheguei a pegar um pouco da Web 1, mas o meu conceito maior mesmo de aprendizagem, de evolução em tecnologia foi na Web 2, né, que ali surgiu na época o Orkut, MSN, Hotmail, entre outros, Yahoo, o UOL, Fórum do UOL, entre outras coisas. Então, a internet cada vez mais ela foi evoluindo. Só que com o tempo, toda essa evolução, ela gerava justamente uma coisa em segundo plano, que é a insegurança. O que isso significa, Deb? Insegurança de dados, porque tudo que você trafega hoje, né, ou você realiza dentro da internet, eu sei que todo mundo aqui utiliza, né, redes sociais, tanto o Instagram quanto o Twitter, que são plataformas centralizadas, né? São plataformas onde gere totalmente as informações dos seus dados que vocês colocam lá dentro, né? Vocês alimentam, seja o algoritmo através de vídeos, seja por meio de postagens, seja por meio de lives, seja por meio de curtidas, seja por meio de comentários e afim. Só pelo acessar, você já está vendendo informações para essas empresas utilizarem como banco de dados para outros tipos de ferramentas e recursos que são atrados dentro dela. O que a Web3 veio, né? A Web3 ela justamente ela veio para poder quebrar com essas barreiras. E ela atua justamente como definição e conceito de internet de forma descentralizada. O que significa isso? Significa justamente hoje que nós estamos vivendo numa era tecnológica onde justamente nós temos total poder sobre a informação dos nossos dados. Nós temos total poder sobre nossa privacidade, sobre nossas informações. Nós decidimos permitir se esses dados ou não por estar em cadeia de blockchain, né, que é utilizado hoje como recurso para poder validar e assegurar esses dados, nós permitimos se esses dados vão ser visíveis ou invisíveis. E como mencionado aqui, ó, com os dados como blockchain, como Bitcoin e Ethereum. Todo o desenvolvimento de plataformas e projetos Web3 tem como foco a interação direta com o usuário, sem precisar passar por intermediadores ou atravessadores para validar algo. Por exemplo, você vai utilizar hoje um DApp, né, que na sigla, né, justamente alguns conhecem como DAPP, que são Decentralized Application. Você utiliza ali um aplicativo ou uma tela de uma empresa dentro da Web3. Qual é a funcionalidade que você tem direta com aquela empresa? Quando você vai se conectar com ela, você utiliza muito a interação da sua wallet, correto? Aí me confirma se está correto, tá, gente? Senão vocês me corrigem.
que é justamente quando você vai utilizar, por exemplo, Uniswap, você vai se conectar com blockchain, por exemplo, Base, BSC, Ethereum, qualquer aplicativo dentro do Web3, a informação que você passa para eles não são seus dados, né, seu nome completo, e-mail, tudo mais, que seria, no caso ali, o meio dos atravessadores, né? Você precisaria de um intermediário para poder validar. Não, você só precisa justamente de uma conectividade com a internet e uma chave criptográfica, que é a sua carteira, para você se conectar e se comunicar com aquela empresa, com aquele projeto. E essa é justamente a definição que a Web3 tem trago e tem se tornado cada vez mais eficiente para as empresas, eficiente principalmente para o usuário. Tanto que as próprias regiões governamentais, né, de outros países têm começado a utilizar recursos da Web3, né, como bancos, como os estatais, o próprio governo assim, tem utilizado a tecnologia blockchain para tornar cada vez mais acessível as informações e coleta de dados para poder deixar de uma forma mais transparente. Óbvio, tem que ter cautela porque quem participou da aula anterior falando sobre blockchain, que é o conhecimento sobre a rede, vai entender que nem toda conectividade, por se tratar de ser Web3, ela é permissiva ao fato de você ter os seus dados totalmente público ou privado para as pessoas coletarem ali informações sobre sua pessoa. Então, a gente aprendeu na última aula, quem não participou, não fique chateado, no final do curso vai ter essa aula disponível, mas você aprende, né, quais são as melhores tecnologias de blockchain que você pode utilizar de maneira segura para performar e navegar com os seus dados dentro da rede. E a Web3 ela vem justamente com essa pegada, para poder deixar cada vez mais livre o acesso à informação e automaticamente deixar o poder nas mãos do usuário, tá bom? E a história da Web 1? Nada mais importante, né, do que você falar sobre a Web 3 é você conhecer como surgiu as demais redes, né? E como eu mencionei aqui um pouco aqui no início da nossa conversa, a primeira internet, né, que é chamada de Web 1, ela foi gerada em 1989 por Tim Berners-Lee e foi desenvolvido logo mais em uma década. Nessa versão, que é o www, que hoje muita gente talvez não conheça, vocês conhecem hoje muito mais o HTTPS dentro, né, dos sites. Não se utiliza muito mais hoje o www, que é o World Wide Web. Ela serviu justamente para poder compartilhar informações técnicas online e conectar por meio de hiperlinks. Talvez vocês nem saibam o que são hiperlinks, né? Hiperlinks são justamente esses desenhos aqui, não sei se vocês conseguem ver na imagem, eram justamente dados, como se fosse bloco de notas na época, que eram justamente anexados dentro de um hiperlink, que é um dado dentro do HTML, que você conseguia acessar no modelo de bloco de notas, para poder você conseguir visualizar a informação que estava sendo passada para você. Basicamente, esse modelo aqui que eu tentei passar para vocês uma visão de World Wide Web, como era na época, era isso aqui, pessoal. Isso aqui é basicamente um bloco de notas, que era desenhado em HTML na época, que tinha esses hiperlinks, que eram páginas em bloco de notas que as pessoas acessavam para poder ler a informação, para tu ver a que nível a gente chegou de internet nos dias de hoje, entendeu? E justamente o que persiste, por exemplo, para sites de notícia que trazem hiperlinks em reportagens. Por exemplo, hoje, se você for numa revista, né, você for pegar aí um site de notícias, Bem Cripto, BR Invest, enfim, qualquer site de notícia, toda vez que você vê um texto com aquela gravura em azul ou rosada que aparece para alguns navegadores quando estão com a aba no modo escuro, vocês vão ver que, tipo, aqui na palavra, por exemplo, conteúdo, vocês veem que quando passa um mouse, a setinha some e aparece uma mãozinha. Por quê? Se você clicar ali, ele vai te jogar para dentro de uma outra página. Isso é um hiperlink. Isso era como era desenvolvida a comunicação na época. Se conversava por hiperlink, que era justamente a nossa internet 1.0, pessoal. E nessa época ainda era
a internet ainda era exclusividade de poucas pessoas, conexão lenta, computador tinha desempenho consideravelmente limitado, consideravelmente é até a palavra educada. O computador, misericórdia, para funcionar, tu tinha que tacar 3 hamster lá dentro, com a rodinha, meu irmão, com um pedaço de queijo para poder funcionar, porque era difícil. Por isso, as informações eram publicadas de forma descentralizada, mas ainda era um poder do qual poucos dispunham. Que para quê? Por que, que eles falam aqui que na época era publicado de maneira descentralizada? Porque os hiperlinks, pessoal, ele necessariamente ele não estava atrelado a uma conectividade direta, né, de um servidor para poder você acessar aquela informação. Você só jogava dentro da conexão da internet, que na época era internet de escada. Você utilizava o dado que era liberado pelo HTML, que era um bloco de notas, que precisava de um acesso à internet para poder validar aquela conectividade, e você conseguia acessar aquela informação para poder você ler. Só que você, entenda uma coisa, você não conseguia replicar e você não conseguia passar as suas informações pessoais por acessar aquele hiperlink. Você só acessava aquilo que as pessoas publicavam e te informavam por meio daquele acesso de HTML. Por isso que na Web 1 a internet ainda era descentralizada, porque as pessoas não coletavam dados seus, as pessoas não coletavam recursos sobre sua pessoa, sobre o seu endereço de IP, nada desse tipo. Então ainda era muito eficiente naquela época. E mais pra frente vocês vão entender o porquê que se tornou centralizado. E aí veio as grandes empresas que surgiu como exemplo, Google e Yahoo, que tinham missões de organizar todo o conteúdo e estar disponível na internet. Por isso que Google hoje, e talvez aqui poucos não usem Yahoo, mas Google e Yahoo na época, elas disputavam de maneira ferrenha quem era a empresa com o maior research de pesquisas, de notícias e de informações dentro do mercado. No mercado eu falo no geral como um todo, tá? O global. E hoje, obviamente, a soberana é a Google. Mas a Yahoo ainda continua no mercado. Você consegue botar lá Yahoo Search, você consegue utilizar o meio de pesquisa dela para poder você conseguir validar as informações que você tem ali como para poder como pesquisador e, obviamente, você conseguir obter o resultado que você quer. Mas, de uma maneira mais efetiva, Google continua sendo soberana. Dúvidas até aqui, pessoal? Deixa eu ler aqui. Boa noite, salve, mexe. E a internet de escada? O barulhinho dela conectava. Irmão, era horrível o barulhinho. Só meia-noite, após 2 horas do. Exata. Ó, essa informação aqui do Elcov que é privilegiada, tá? Só meia-noite após as 2 horas aos domingos. Cara, isso aqui. Quem utilizava na época a internet de escada Oi, IG. Qual era o nome da outra? Eu lembro só da Oi e da IG. Acho que eram essas duas, né? Oi e IG, né? Que é o IG. Gente, quando tu conectava, ainda mais escondido dos pais, tu tinha que rezar pro barulhinho fazer baixo, porque era um barulho estrondoso, filho. Tu acordava até o vizinho quando tu clicava pra poder conectar a internet. Era horrível, gente. Era horrível. Não, e não só isso, né? Tu tinha que tirar o conector na época do telefone pra poder plugar no computador pra você conseguir se conectar à internet. Exatamente. Na época era difícil. O telefone ficava ocupado. Exatamente. É, gente, pra tu ver aí como é que. Gente, eu tenho saudade dessa época, era muito engraçada. Bate-papo UOL, é verdade. A noite era muito mais divertida. E a tarifa da internet, como é que era? Misericórdia, gente. É. Web 2.0 ou Web 2, né, que é o conteúdo gerado pelo usuário. E aí, gente, que veio justamente a era 2000, né? Por isso, porque o conceito não só Web 2.0 significa a evolução da internet. O 2.0, além, obviamente, de mostrar a evolução da Web 2, da Web 1.0, ele também marca a geração 2000, que foi justamente a partir dos anos 2000 que começou justamente surgir plataformas digitais que permitia conteúdos gerados pelo usuário. Lembra que na Web 1 o conteúdo era limitado, principalmente. A conectividade à internet era limitada e quem gerava conteúdo eram grandes empresas, através dos HTMLs que eram gerados por hiperlinks por meio de bloco de notas. Então, na época, na era 2000, surgiu o famoso Orkut.
né, alguns até mencionaram aqui comunidade de Orkut, quem não participou de comunidade do Orkut aqui, talvez a galera mais nova, né, que veio alguns anos depois não pegou o Orkut, só o Facebook em diante, mas o Orkut, pessoal, pra quem não sabe o que era basicamente hoje o que é o Facebook, era a maior plataforma de rede social na época. O Orkut ele viveu aí, se não me engano, os seus 7 8 anos aí, depois foi de beleléu porque o Facebook surgiu. E o Twitter, como hoje nós utilizamos, e o YouTube, que permite publicação de vídeos por qualquer pessoa. A Web 2.0 tem cunhada pela escritora Darcy D. Nuss e popularizada pela especialista Tim O'Halley. O'Halley, acho que é assim que se fala. Veio para mudar completamente a maneira de usar a internet, dando voz a bilhões de pessoas. De fato, a Web 2.0 hoje, que é o que você e eu utilizamos no nosso dia a dia, até os próprios pais, né, das pessoas que estão aqui, tem mais acessibilidade, vocês conseguem gerar mais informação e vocês conseguem também ter mais informações. Só que ao mesmo tempo, qual é o problema da Web 2.0? Justamente que você tem a centralização das informações. Por quê? Porque a partir do momento que você dá o poder para o usuário gerir todo o conhecimento que é compartilhado, as empresas que dão as ferramentas, que aí entra justamente nessa parte do Orkut, Twitter, YouTube, Facebook, Spotify, Uber, entre outros, toda empresa que está conectada à internet hoje, não na Web3, está conectada na internet em si, toda a informação que você passa lá dentro, você ao mesmo tempo está entregando as suas validações, as suas informações. Por quê? Porque me diz uma coisa, toda empresa que você vai se cadastrar hoje dentro da internet, você precisa fazer o quê hoje? O que que você precisa fazer quando você vai acessar a informação dessa empresa ou vai acessar alguma plataforma em si? Quem chuta me dizer aí, o que que você precisa fazer para acessar isso? Vamos lá. Tchan, 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 tchan. O que que vocês precisam fazer para poder acessar essas plataformas hoje e conseguir ter acesso àquelas informações ou até publicar essas informações? Ó, login, correto, MEI, correto. O Elcor foi um pouquinho mais além. Preencher nome, e-mail, gostos, exatamente. Hoje, por exemplo, você criar um Gmail, para você ter uma ideia, você precisa do teu nome, você precisa do teu endereço, você precisa de um telefone de recuperação, você precisa informar qual é o teu tipo de sexo, né? E você, ao mesmo tempo, você precisa preencher quais são os seus gostos. Plataforma de música, Spotify, por exemplo, você quando cria um cadastro, nome, usuário, senha, endereço, CPF, tá? Que é a sua identidade, que você utiliza para vários outros recursos, número de telefone, eles já te dão logo uma carteira de playlists de quais são os tipos de gosto que você mais curte. E tu vai selecionando e tudo aquilo que você seleciona vai sendo armazenado no banco de dados deles para quê? No final, eles vão te rechear com aquelas informações que vocês deram para eles. Por quê? Porque você vazou para eles justamente as suas informações, vazou os seus interesses pessoais e eles vão continuar te bombardeando de informação ou até vender os teus dados, se você não sabe, vende os seus dados para outras plataformas de música, outras redes sociais, que inclusive já sabe os seus gostos e ali eles já vão certeiro naquilo que você mais gosta e no final você acaba curtindo, você acaba adorando aquela informação. Por quê? Porque você entende e se identifica com o quê? Ah, aquela plataforma resolveu um problema que eu tinha. Por que que ela resolveu? Porque lá na outra atrás, você deu seus dados e falou qual era a tua maior dificuldade, qual era a sua maior dor. E essa empresa vendeu seus dados para essa nova empresa e essa empresa hoje resolveu um problema que você sentia naquela outra empresa. Então, é uma guerra de informação hoje dentro na Web 2. Infelizmente, isso vai continuar acontecendo. A gente já teve casos recentes aqui, provavelmente no Brasil, que houve venda de dados, né, dos usuários pela Receita Federal. Houve venda, por exemplo, até na presidência dos Estados Unidos, né, há 8 anos atrás, que justamente o Facebook vendeu dados para fazer campanha da eleição do Trump. Então, para vocês verem, foi uma série de acontecimentos, né? E tudo isso culminou
pelo fato dos dados dos usuários ter sido vazados, né, terem sido vendidos sem a sua permissão. Simplesmente porque você decidiu preencher as suas informações e eles utilizaram como bem entenderam. Exemplo hoje, por exemplo, existe, né, aqui, por exemplo, no Brasil, quem é do Brasil sabe disso, existem diversas quadrilhas que utilizam dos dados que você utiliza nas plataformas para poder clonar cartão, para poder clonar teu acesso, para poder comprar recursos, comprar itens que você mesmo não comprou. Então você acaba não ficando seguro, justamente porque essas informações que você confiou àquela empresa, infelizmente, elas mesmo acabam ou sendo prejudicadas porque elas são hackeadas, né? Porque infelizmente a nossa segurança cibernética no Brasil não é muito eficiente, tá? No aspecto geral de dados, de informações pessoais dos usuários. Não estou falando de maneira geral, sistema, segurança, enfim. Estou falando de dados pessoais dos usuários. E isso acaba culminando numa dor de cabeça para você no futuro, por justamente usarem a informação dos seus dados para coisas que, infelizmente, você não tinha ciência, tá? Tem um documentário que fala sobre isso da eleição. Nada é privado, o escândalo de Cambridge. É verdade. Esse documentário é muito bom. E aí, pessoal, justamente por conta disso, né, continuando justamente esse processo aqui, como a gente estava conversando, eu vou pular esse slide, mas só para deixar um clean aqui para vocês. Todo o conteúdo que vocês geram lá dentro e as pessoas curtem, criam, elevam, né, a sua informação para outros locais, você acaba vendendo cada vez mais as informações da sua pessoa. Então, tem esse risco, ele existe, infelizmente, e nós estamos fadados com isso até efetivamente quando a internet 2.0, literalmente, como um todo, migrarem de forma 100% para a tecnologia da Web 3.0, tá? Que aí é agora o que nós vamos falar. E a pergunta de US$ 1 bilhão é: o que é a Web 3? A gente comentou um pouco sobre isso no começo da aula, mas a proposta da Web 3 é justamente unir o melhor dos dois mundos, que foi feito na Web 1, o que foi feito na Web 2, tá? Que é justamente a descentralização e os conteúdos gerados por usuário. E ainda adicionar tudo isso a um registro distribuído, que é a blockchain. Todas as informações que você gera hoje na Web 3, elas são registradas, publicadas, validadas, asseguradas dentro da blockchain. E nós aprendemos na aula anterior justamente como funciona a blockchain, né? Não é, a blockchain ela não existe apenas para poder você transacionar criptomoedas. Pelo contrário, ela existe para poder você utilizar como infinitos recursos, né? Porque eles utilizam uma camada de criptografia de dados para poder você publicar as informações e manter de maneira perpétua, e ninguém consegue alterar as informações porque a blockchain ela é imutável, tá bom? Se você não sabe o que é blockchain, aí ó, aula anterior, quem perdeu. Se você não sabe o que é blockchain, a maneira mais fácil de entender é como analogia a um livro contábil, no qual tudo é anotado de forma imutável, como a gente acabou de falar. Cada um dos blocos, chamado de registros, que são adicionados à blockchain, se ligam ao anterior, formando uma corrente. Tudo isso tem tecnologia chamada de criptografia. Tudo que eu falei aqui com vocês. Uma codificação tão complexa que não pode ser quebrada mesmo pelos melhores computadores e avançados do mundo. Blockchain é o elo que conecta a Web3 aos entusiastas de criptomoedas. É o conceito que foi gerado, esse conceito, porque originalmente a blockchain surgiu quando o Bitcoin surgiu. Então, o pessoal acaba atrelando a blockchain em si apenas ao sentido de criptomoeda, porque inicialmente foi para esse conceito. Só que a rede em si, né, a tecnologia blockchain em si, ela vai muito além disso, tá? A descentralização das finanças se dá ao relegar a blockchain ao armazenamento de informações, sejam elas financeiras ou de outra natureza, que é o que nós falamos sobre a descentralização de dados. É você se conectar com uma empresa sem precisar informar os seus dados pessoais, você só conecta a sua carteira e você consegue validar tudo aquilo que você quer executar dentro daquele projeto, dentro daquela empresa, conectividade e afins, tá? E a Web3 são transações processadas por computadores do mundo todo, e não é uma só empresa ou entidade pública. Com isso, não é necessário que haja um órgão regulador, como o Banco Central. Por quê?
Porque nós estamos operando de forma descentralizada. Essa hora que os alunos falariam descentralizado. De forma descentralizada. E para garantir que essas transações sejam fidedignas e livres de duplicidade ou fraude. Não precisa, porque cada bloco ele valida o anterior. É uma corrente contínua até o fim. A blockchain e a criptomoeda em especial estão ligadas por um elo inseparável, além de resolver problemas e são temas de debate público no Brasil hoje, né? Todo mundo já ouviu falar do famoso Drex aqui, né? Quem nunca ouviu falar do Drex aqui? Comenta aí. Acho impossível ninguém aqui ter ouvido falar do Drex, que é a famosa moedinha que estão lançando digital aqui no Brasil, tá? Como a questão do vício gerado por algoritmos de recomendação de conteúdo de redes sociais e a moderação de posts de plataformas digitais. A Web3 também se propõe a resolver a questão dos direitos de propriedade da internet. É aquela questão da propriedade intelectual, propriedade de dados privados, descentralização de informações, tudo que a gente já vem conversando e informando justamente sobre te assegurar de você ter cada vez mais poder sobre o que é de fato seu, que são os seus dados, isso na Web3 torna-se cada vez mais relevante e cada vez mais acessível, porque você compartilha suas informações de uma maneira descentralizada e sem precisar você vazar, né, ou você informar os seus dados para as outras pessoas. Só uma chave criptográfica e todos os problemas são resolvidos. Com isso, existirão empresas em um formato descentralizado que vem sendo chamadas de Decentralized Autonomous Organization, que são as DAOs, né? São empresas que são tituladas justamente como forma descentralizada que você consegue utilizar recursos através de votações diretas dos usuários por meio da descentralização, que são as carteiras, né? Ou ativos que estão conectados a essa carteira, que são utilizados como validação de votos, tá bom? A gente tem uma DAO conhecida aqui no Brasil, por exemplo, que é a chamada NAUS, tá bom? E a ideia, o formato permite a oferta de poderes de decisão mais igualitário entre todos os usuários. Eu recomendo todo mundo aqui, não sei se alguém aqui já participou de alguma DAO, me responde aqui nos comentários. Alguém já participou de alguma DAO efetivamente? Coloca aí nos comentários. Se vocês não souberem o que é isso, eu explico rapidamente o que que é, tá? Coloca aí pra mim, já participaram de alguma DAO hoje? Enquanto eu vou lendo o restante aqui, tá? A questão proprietária é resolvida com tokens únicos, que foi o que a gente mencionou, né? Ou um token ativo, ou um NFT, ou uma validação, certificação, enfim, são várias formas. Esse tipo de empresa já existe hoje mesmo. Um exemplo é a Algor, uma plataforma de apostas em esportes, economia e eventos mundiais. A empresa se descreve como um conjunto de contratos inteligentes escritos que podem ser implantados no blockchain Ethereum, ligado à segunda criptomoeda mais valiosa dos últimos anos. A companhia tem a capacidade de atualização e capacidade de modificação ou governança sobre o conjunto de contratos e software executado e existente na blockchain Ethereum, segundo o seu site oficial. Quando nós ouvimos falar de Web3, outro termo que aparece é o NFT. Todo mundo conhece, né? NFT, No Fungible Token, né? Esses tokens não fungíveis, na sigla em inglês, são tokens que representam algo único, como propriedade de um título, ou um Twitter, ou justamente uma imagem, uma música, tudo você pode tornar ele utilizando a tecnologia de NFT, que é justamente ali algo único, né? Que não existe uma cópia sobre aquilo. Não, não, ainda não. Tem muitas DAO no Brasil, mas elas têm tudo as coisas que uma DAO real precisa. Exatamente. Então, pessoal, DAO hoje, como eu estava explicando aqui para vocês no slide anterior, se chama, né, organizações descentralizadas, né, ou Decentralized Organizations. O que acontece? Dentro de uma DAO, ela funciona justamente uma política onde todos os usuários dentro daquele ecossistema, né, daquela rede, têm poder de voto. Mas como é que garante esse poder de voto? Garante justamente por meio de tokens. Como é que esses tokens funcionam? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, a Uniswap, que é uma plataforma conhecida, literalmente, existe uma governança, que é a DAO.
Essa governança, toda a atualização que vai mexer com o projeto em si, da Uniswap, ela precisa passar justamente pelos governantes. Quem são? São os usuários que detêm de uma quantidade X de tokens, UNI, que é o nome do token Uniswap. Vamos supor hoje, a DAO, ela permite que você vote nas propostas que forem submetidas ao projeto, e a votação ela só vale para quem tem no mínimo 100 tokens UNI. É um requisito. Então você ali tem 100 tokens. Então você passa a fazer parte da governança dessa DAO para poder você ser um dos votantes, para poder aquela proposta em si ou passar ou não passar, tá? A DAO ela funciona dessa maneira. E por que que ela é efetiva em alguns aspectos, mas tem um risco de manipulação também? Efetiva pelo fato de que não tem uma pessoa central para reger a tomada de decisões que pode ou não implicar e prejudicar aquele projeto que as pessoas estão investindo ou participando. Ruim pelo fato justamente, dependendo do modelo que são configurados dentro dessa DAO, né, que aí eu vou utilizar um termo que talvez vocês não conheçam, que é voto quadrático, double check, entre outros. Isso a gente pode trazer uma aula só sobre isso, mas dependendo do modelo de governança da votação, alguns votos acabam sendo manipulados. Por exemplo, já houve casos justamente, eu vou dar o exemplo da Polkadot, tá? Polkadot tinha uma DAO, hoje eles não estão funcionando mais nesse modelo. Tinha uma DAO onde justamente as pessoas faziam levantamento de propostas. Vou dar um exemplo, eu quero fazer um evento. Esse evento custa $2.000. E eu levantava essa ideia para a DAO. Olha, é um evento bom, papá, vai captar pessoas para comunidades, vão fazer pessoas conhecerem mais a blockchain, afim, papá. Só que aí, o que acontece? Precisa passar por um crivo de votação, né? E o mínimo ali, tem o mínimo de votantes e tem o máximo de participantes. Dentro desse range, existem pessoas que já estão coordenadas para poder votar na tua proposta e passar ela. Então, no final, as pessoas acabam falando com você o seguinte: olha, eu passo tua proposta, mas não bota $2.000, não, bota $20.000. Exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo. E a pessoa vai lá e coloca 20 mil. No final, as pessoas que têm maior poder de voto, que têm a maior quantidade de tokens, votam para passar aquela proposta. Você recebe aquele recurso da comunidade, né, da blockchain ali, do projeto em si, e no final você reparte aquele valor com as pessoas que efetivamente validaram a proposta que você queria que passasse. Basicamente, isso se chama suborno dentro da governança, tá? E a gente vai ter uma aula só sobre isso. E existem estratégias de você utilizar o suborno de maneira efetiva, não de maneira ilegal como essa, tá? Para poder você justamente conseguir validar propostas eficientes para poder você construir dentro do ecossistema Web3. Mas vocês verem que a DAO ela é eficiente, mas ainda tem alguns gargalos que precisam ser resolvidos, e um deles que dificilmente é resolvido é essa parte justamente da manipulação de poder de voto. Porque, querendo ou não, pense, quem tem mais poder aquisitivo, querendo ou não, vai ter ainda mais poder sobre as pessoas quanto à detenção de tokens para poder validar ali propostas dentro de uma determinada comunidade e afins, tá? Então, fica esse ensinamento básico, mas não só token, como eu dei o exemplo aqui, NFTs também são utilizados como recursos de votação. Por exemplo, Pitanias, que é o protocolo da PIF Network na Solana. Quem tem Pitanias hoje participa da governança, vota com o NFT em si. Então, são maneiras efetivas que vocês podem utilizar até no próprio projeto de vocês, para vocês saberem como é que a comunidade, né, como é que as pessoas se sentem em relação às inovações, às propostas que estão sendo levantadas para pensar no crescimento como um todo do projeto que vocês ou são donos ou participam de forma efetiva, tá bom? Qual é o papel do NFT na Web3? A NFT tenta resolver a questão da propriedade na internet. A gente falou isso um pouco mais cedo, né? Assim como pode ter uma casa, documento legal que prove que ela é sua e de mais ninguém, você poderá ter artigos digitais únicos que pertencem apenas a você. Pode ser algo tão simples como o desempenho de um macaco entediado ou uma obra de arte centenária.
Uma diferenciação dentro, né, do NFT, para entender isso, é ao ser proprietário de NFT, pessoal, você se torna proprietário do token que se refere a algo representado na internet, e não ao artigo físico. Exemplo, Mona Lisa. Vamos supor que existisse hoje o token, né, o NFT da Mona Lisa. Você adquiriu ele, sei lá, por US$ 10 milhões. Tá todo mundo rico aqui. Adquiriu a Mona Lisa. Quer dizer que a Mona Lisa da vida real é sua? Não. Nesse sentido aqui, é por isso que hoje está se utilizando muito a tecnologia que foi desenvolvida, que é chamada de RWA, Real World Assets, né? Que são ativos do mundo real que estão utilizando essa tecnologia para tornar justamente isso de uma maneira mais eficiente. Não só apenas eu tenho algo replicável na blockchain, que pode ter validade com o que eu tenho no físico, tá? E não é assim que a banda toca na realidade, infelizmente. Então, se você tem a Mona Lisa hoje no NFT, não quer dizer que você tem permissão de tê-la dentro da realidade, tá? Você é dono de um código, um contrato virtual firmado entre duas ou mais partes, beleza? Muito importante que vocês tenham ciência sobre isso. Metaverso, né, está ligado justamente à versão tridimensional e virtual da internet. É justamente a realidade virtual hoje, provavelmente muitos aqui já participam de metaverso ou já participaram, que é justamente ali em relação à conectividade entre empresas e usuários por meio de um universo paralelo, né, um universo imersivo, e a tecnologia Web3 já está bem avançada nisso. Nós temos aí games, por exemplo, né, da própria Yuga Labs, que utiliza metaverso para poder você se comunicar com outros usuários de uma maneira imersiva. Tem outra plataforma também, eu não me recordo o nome agora, que você consegue criar salas de reunião e até mesmo desenvolver do zero, né, uma cidade, um ambiente totalmente personalizado para a sua comunidade, utilizando o metaverso, deixando cada vez mais interativo a informação entre usuário e usuário. Tá bom, pessoal? Pulando. E eu espero de verdade que vocês tenham curtido a aula de hoje. Como eu falei, né? Hoje é um conceito básico sobre o Web3. Vocês, antes de entenderem sobre o Web3, aprenderam sobre o Web 1, sobre o Web 2, aprenderam um pouco sobre dinâmicas de DAO, NFTs, metaverso e blockchain, que, se querendo ou não, são produtos que tangem a todo esse ecossistema que nós conhecemos como Web3, tá? Se alguém tiver dúvidas, por favor, coloque aí agora nos comentários para a gente poder responder. Se não, a gente já vai dar a aula por encerrada. E hoje foi rapidinho, 40 minutos. E com isso, né, agradecendo mais uma vez aí a presença de vocês, de maneira geral, por todo esse apoio aí e participação efetiva na aula. E se preparem aí para o final das aulas aí, porque vai vir coisa boa para quem está participando aí das aulas. Quem estava aqui no comecinho já pegou um pouco aí do que a gente vai estar liberando, mas só dando assim uma pequena palhinha, né? Os alunos que estão participando de forma efetiva vão ter ali, né, acesso a uma área exclusiva da nossa comunidade, para vocês terem oportunidades dentro da Web3 e algumas informações privilegiadas para vocês utilizarem isso como recurso próprio e se beneficiarem cada vez mais desse mercado Web3, tá? Isso aí é uma forma de nós agraciarmos vocês por estarem nos apoiando com esse projeto aqui dentro da Beauties on Fire, beleza? Vem outra aula às 21 horas? Não, One Love, hoje não. Hoje a nossa aula é às 8 horas da noite. Amanhã é às 9 horas. Isso, amanhã é 9 horas. Até sexta-feira, 9 horas. Hoje, exclusivamente às 8, porque daqui a 7 minutos eu tenho um space para participar. E tem a call também da nossa comunidade parceira, que é a ICP Hub Brasil. Inclusive, pessoal, eu vou colocar o link aqui para vocês. Recomendo fortemente, tá? Que vocês participem da comunidade para poder vocês receberem algumas informações muito legais que estão vindo pela ICP, tá? Para quem não sabe, eu também faço parte do time da ICP, tá bom? Então, esperem coisas boas, porque vai vir coisas boas, tá bom?